Hoje é dia 16, né? 16 de janeiro. Aqueles que começaram a fazer a sua leitura devocional diária de toda a Bíblia e querem ler a Bíblia toda ao longo de 2022, podem fazer de uma maneira conhecida nossa, lendo 4 capítulos por dia. Se os meus irmãos começaram desta maneira no dia 1º de janeiro, se tivessem começado assim, já teriam lido hoje, vamos fazer as contas, 64 capítulos, não é isso? 16 dias, pelo menos até ontem. Vamos colocar até ontem 60 capítulos, até o sábado. 60 capítulos significam Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, depois 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, Filemão, e depois as cartas não paulinas, Hebreus, depois Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas. Até ontem, 60 capítulos. Ainda dá para começar. Se os meus irmãos insistem na leitura anual, começam a ler hoje 5 capítulos por dia. Vocês recuperarão o tempo perdido. Não dá para sair para o dia ou terminar o dia sem parar na presença de Deus para ouvir a sua voz e para falar com Deus. Amém, gente? Muito bem. Fica esta exortação, este pedido, este convite, esta convocação, se você assim puder receber. Meus irmãos, hoje eu vou convidar aqui o nosso irmão Diógenes. O nosso irmão vai conversar nesta manhã, eu pedi para ele fazer isto. Ele vai falar nesse tempo que dispomos, antes da divisão em salas. Ele vai falar sobre linguagem neutra. Um tema importantíssimo. E eu convidei o meu irmão porque ele e a Amanda são autores de um projeto de lei que acabou sendo já aprovado pela Câmara dos Vereadores. Eu não sei se isso ainda está pendente de sanção da prefeita, ainda está pendente de sanção, mas já foi aprovado pelos vereadores. E ele vai conversar sobre esse projeto, mas a ideia é mostrar para vocês o que significa linguagem neutra e como isso tem nos atingido diretamente. Diógenes, por favor, vamos chegando aqui. O nosso irmão tem a oportunidade. Depois do Diógenes, a irmã diaconisa Fátima retoma a direção da escola dominical e no momento da bênção apostólica eu tenho meus avisos finais para dar. Diógenes, é com você. Bom dia, meus irmãos. Graças a paz. Pronto. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na 1ª de Tessalonicenses, capítulo 5. Convido a igreja a ficar de pé. Capítulo 5. A partir do versículo 21. Assim diz a palavra de Deus. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela nossa vida, saúde, família, os amigos, por essa igreja, pelos nossos pastores. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, te clamamos nesse momento pela tua misericórdia, porque da nossa parte não temos nada a oferecer. Dependemos completamente, Senhor, da tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o pastor Ari já mencionou, nós vamos tratar hoje de um tema bem sensível, né, que é a linguagem neutra ou linguagem não binária. E muitas vezes isso nos soa como algo distante, algo dos filmes, algo das universidades, mas na verdade não, né? A linguagem neutra, a linguagem não binária é uma consequência, é uma decorrência natural do feminismo, da ideologia de gênero, de outras posições políticas, né? Que é isso que são. E ela já nos bate a porta todos os dias, né? Em Pernambuco, por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação já convoca professores, técnicos, né, funcionários para reuniões, para formações continuadas, usando essa linguagem. Inclusive, existe em Pernambuco vigente uma nota técnica que recomenda que pessoas transgêneras usem o banheiro que achar conveniente. Um menino pode usar o banheiro feminino e vice-versa. Inclusive, a nota recomenda para que não se construa um terceiro banheiro exclusivo, né, específico para essas pessoas, porque o objetivo é justamente que elas sejam inseridas, seja a sociedade a favor ou não. O objetivo político tem muitas vezes o intuito de afrontar os valores. Nós veremos isso aqui no decorrer do estudo, né? Em Caruaru, por exemplo, como o pastor Ari já mencionou, o vereador Cabo Cardoso propôs um projeto de proibição dessa linguagem no âmbito das escolas públicas, né, nos documentos públicos, nas instituições públicas municipais. E aí a Câmara dos Vereadores, por uma questão de tecnicidade jurídica, aprovou o envio desse projeto para que a prefeita devolva à Câmara como sendo iniciativa do Poder Executivo, né? Esperamos em Deus e faremos as ações políticas necessárias para que isso aconteça no menor prazo possível. Mas temos a preocupação, confessamos, que o projeto não volte para a Câmara com muitas distorções, né, descaracterizado, como é muito comum acontecer no Brasil, quando determinado projeto não agrada, né, a ideologia, a vertente política dominante. Aproveito a oportunidade também para agradecer os irmãos aqui pela oração, pelas orações que fizeram em benefício da minha filha Luizinha, que fez uma ablação mês passado, foi muito bem sucedida, graças a Deus, né? Inclusive ela está de férias com a avó na praia. Também pelas orações que fizeram em benefício do avô de Amanda, que estava muito enfermo, mas Deus o guardou, soberanamente decidiu, e nós somos gratos a Deus por isso. Também agradecer a oração dos irmãos, né, o empenho dessa igreja em benefício do filho de um amigo meu de escada, o Igor, filho de um amigo meu chamado Felipe, que enfrenta atualmente um câncer. Ele estava na UTI, precisou de doação de sangue, etc. e tal. Saiu da UTI, recebeu alta para a enfermaria, já voltou a estar em casa, mas ainda enfrenta essa luta. Então, peço à igreja que permaneça em oração também por esse objetivo. Falar de linguagem neutra ou linguagem não binária, meus irmãos, é tratar de apenas um dos muitos tentáculos de uma revolução cultural, né, que tenta, através de uma engenharia social, transformar o Ocidente numa sociedade, né, num lugar onde não há espaço para Deus. A gente poderia, se nós fôssemos remontar a origem histórica desde o princípio dessas teorias, né, o que nos trouxe até aqui, voltaríamos sem dúvida ao século XVIII, a Revolução Francesa, o Iluminismo. Sem dúvida nenhuma, continuaríamos retroagindo pela Idade Moderna, pela Idade Média, até os tempos bíblicos, muito provavelmente, mas a gente precisa estabelecer um recorte, né, temporal, e aí nós preferimos tratar
desse assunto a partir do século XX, né, contextualizá-lo ali nos acontecimentos históricos do século XX, século passado, porque é quando essas visões políticas ficam tornam-se mais visíveis, né, sistematizadas. Então, o contexto político político e histórico do século XX, né, é marcado por diversos acontecimentos. É um século muito difícil, é um século até trágico, né? Onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o crack, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a crise do capitalismo, consequentemente a ascensão dos regimes totalitários na Europa, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na União Soviética, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, etc. Tivemos também as ditaduras, né, latino-americanas, o apartheid na África. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente a isso, o período chamado de Guerra Fria, no qual nós tivemos aí diversos incidentes históricos, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a crise de mísseis, né, e a iminência de uma guerra nuclear entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco soviético, né, liderado pela Rússia. Enfim, um século de século de extremos, né? Um século de muitas conturbações, de muitas perturbações. E esse foi o cenário ideal para que surgisse na Alemanha a chamada Escola de Frankfurt, onde pensadores, né? Filósofos, sociólogos, economistas, psicanalistas, teorizaram sobre os mais diversos assuntos, né? Criaram, então, dessa forma, a chamada teoria crítica, que tinha por objetivo primordial o desmonte, né, a desconstrução dos valores sociais até então estabelecidos, como valores familiares, valores religiosos, né? Enfim, todos os valores que construíram a sociedade da época. E isso tem muita influência, esse pensamento da Escola de Frankfurt, ele tem muita influência até hoje para a nossa sociedade, sobretudo nas universidades, né, nos ambientes onde se produz arte, cultura, nos meios de comunicação. Esses espaços de poder, né, são absolutamente influenciados pela Escola de Frankfurt, que teorizou, inclusive, sobre a mudança, né, a transformação da sociedade pelas vias culturais, né? Não é à toa em que as escolas, as universidades, os meios onde se produz conhecimento são tão bombardeados e tão visados por todas as pessoas que querem ocupar poder. Ocupar poder demanda mudar a mentalidade das pessoas, né? E aí a Escola de Frankfurt, que tinha, por exemplo, pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Frederick Pollock, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, etc., ela vai produzir diversas obras nas mais diversas áreas e influenciar o pensamento ocidental durante décadas e até hoje, de forma que muitos de nós fazemos, pensamos e agimos de determinada forma sem nem saber que é por isso que somos, que agimos dessa forma, pensamos dessa forma e falamos dessa forma, sob influência dessas teorias, né? Por exemplo, em 1950, ou melhor, na década de 50, Herbert Marcuse, ele publicou uma obra chamada Eros e Civilização, onde ele teorizou a respeito de uma revolução, né, de uma reformulação dos padrões sexuais, né, da época. Ele, associando as teorias marxistas, né, as teorias de Karl Marx, às teorias de Freud, ele concluiu que a repressão de instintos sexuais levava o homem a uma agressividade, a uma violência, e por isso havia tantas guerras. Bom, a partir daí ele propõe uma reformulação da sociedade com base num novo padrão sexual, na quebra dos tabus, na quebra das restrições, e isso vai influenciar, vai impactar de forma muito significativa a formação, por exemplo, da mentalidade dos jovens da década de 60 do século passado. E aí a gente vê surgindo, por exemplo, os hippies, né? O movimento hippie, o Woodstock, todo aquele movimento de contracultura, de contestação aos valores da sociedade, a libertinagem sexual, a revolução sexual, ela teve um impulso muito forte a partir das teorias de Marcuse, e principalmente com o advento, né, da elaboração dos anticoncepcionais,
porque as pessoas a partir de então passaram a se sentir mais seguras para uma relação sexual descomprometida, sem que necessariamente precisassem procriar. Isso vai impactar também o movimento feminista, né, na sua segunda onda, com o surgimento de teóricas como, por exemplo, Monique Wittig, que era uma pensadora, uma filósofa denominada feminista radical. Ela teorizou a respeito do chamado feminismo lésbico, né, onde ela propõe a prática do lesbianismo como uma atividade política e não necessariamente, e não apenas sexual, né? Dentre tantas outras, como a Adrienne Rich, a própria Simone de Beauvoir, que tornou-se mais conhecida, eram contemporâneas, inclusive trabalharam juntas nessas teses. Enfim, essas teorias todas, né, essa nossa palestra ela tem a pretensão de ser uma continuidade de uma discussão que a Amanda propôs aqui, nessa igreja há alguns meses, a respeito do feminismo e da ideologia de gênero, onde ela sintetizou o pensamento dessas filósofas. Isso, né, vai nos ajudar bastante aqui, porque a gente pode passar dessa parte linguística, gramatical, para a parte mais propriamente histórica, né, sociológica. Então, não adentrando, não aprofundando a teoria dessas mulheres, as suas particularidades, né, filosóficas, nós podemos aqui dizer que elas tinham pelo menos duas coisas em comum. A primeira coisa era o desprezo pela mulher, a condição de mulher, a feminilidade, a maternidade, o desejo por constituição de família. Daí, então, vai se ampliar na sociedade, vai tomar eco as teorias de propagação de aborto, de sexo livre, descomprometido, promiscuidade, sexo grupal, a facilitação do divórcio e diversas outras, né, desgraças sociais que vão se ampliar, vão tomar eco ao longo das décadas, justamente a partir do início do pensamento dessas pessoas. Uma outra coisa que elas têm em comum também é o ateísmo, né? Em maior ou menor grau, mas pensamento feminista é, de certa forma, ou de todas as formas, ateu. Porque mesmo aquelas que têm alguma crença, dentre essas pensadoras, na transcendentalidade, na ideia, na possibilidade de haver um Deus, elas acreditam que esse Deus errou, né? E, a partir de suas teorias, elas tentam justamente corrigir esse erro que foi ter criado mulheres e homens como seres que se complementam, né? Portanto, diferentes, né, naturalmente. Então, a partir daqui, a partir desse ponto, nós percebemos que aquele contexto histórico de guerra, de revolução, de tomada de poder pela força, pela via armada, ele passa a ser pensado, né, enxergado de forma diferente. E aí, avançando um pouco mais na história, vai surgir a figura do historiador italiano chamado Antonio Gramsci, que elaborou o conceito de hegemonia cultural, né? Ele era um comunista, fundador do Partido Comunista Italiano, e foi preso durante o regime fascista de Benito Mussolini. Então, na cadeia, ele escreveu diversos cadernos, né, onde ele teorizava, ele pensava, ele refletia sobre política, sobre história, sobre diversos temas. E nesses cadernos ele começou a elaborar a sua crítica, o seu pensamento, fazendo justamente essas observações, de que era muito mais eficaz a tomada do poder, né, a gente chama de controle, a partir de uma mudança cultural, da persuasão, do convencimento, do que propriamente pela força, né? E aí a gente tem exemplos históricos diversos, né? Quantos impérios ruíram justamente porque se expandiram tanto que não tiveram como manter essas suas novas possessões, essas suas conquistas pela força militar, porque isso demanda tempo, esforço de guerra, é muito recurso, são muitos recursos investidos para se manter a opressão pela força. Então, mesmo quando se mantém a opressão pela força e não se transforma a cultura, a sociedade pela cultura, existe uma tendência natural de que se perca ou se tenha muito trabalho para se manter esse domínio. É o que nós vimos recentemente no caso da saída, né, dos Estados Unidos, aqui de um país do Oriente, o Irã,
E aí esse país ele foi reconquistado, né? Ele foi tomado pelas antigas forças que não foram necessariamente completamente sucumbidas. E ainda que tivessem sido, existem pessoas que vão herdando a cultura, o conhecimento. E aí a coisa volta geralmente pior do que era. Então ele faz essa reflexão aqui, propondo a transformação da sociedade pelas vias culturais, justamente a partir da tomada, da conquista das escolas, né? Das universidades, da mídia, né? Os veículos de comunicação, dos espaços de produção cultural, e ele utiliza geralmente e promove para isso pessoas do povo, que ele vai chamar de intelectuais orgânicos, né? Os intelectuais orgânicos não são necessariamente intelectuais, mas são pessoas que ocupam aquilo que modernamente, contemporaneamente é chamado de espaço de fala e influenciam outras pessoas, né? No Brasil, por exemplo, isso é muito comum. Tem artistas que, por serem financiados, né, caso a famosa discussão em torno da Lei Rouanet, artistas que têm uma evidência nacional são financiados de forma direta ou indireta por essas questões de patrocínio, de isenção de impostos, né? A Lei Rouanet, no caso do Brasil, e essas pessoas são muito críticas em relação ao pensamento cristão, por exemplo, a determinadas pautas consideradas conservadoras, mas não consegue escrever uma linha, pronunciar uma letra acerca dos governos né, dos regimes, dos sistemas políticos que eles patrocinam. Então, isso não é à toa, isso não acontece por acaso. Tudo, né, tudo tem um método. É uma questão política aqui aplicada, que foi justamente teorizada nesse caso por Antônio Gramsci. E é exatamente isso que nós percebemos atualmente no Brasil, nessas questões políticas e ano eleitoral, sobretudo, que os antigos, sobretudo aqueles partidos, né, que tinham uma tendência à tomada do poder pela Revolução Armada, pela luta de classes mais acirradas, ela agora começa a mudar, a perder espaço para esses novos partidos que querem não mais trabalhar, por exemplo, a questão trabalhista, não querem mais discutir, por exemplo, a questão trabalhista, sindical. Nós não vemos mais com tanta ênfase a convocação de pessoas para a greve geral. Nós hoje percebemos nessa nova esquerda chamada de progressista discussões identitárias, né? A questão étnico-racial, a discussão a respeito de gênero, as pautas ecoambientais, etc. e tal. Essa é uma consequência justamente dessa mudança cultural que vai afetar a nossa língua nessa transformação. Então, dando um salto na história, né, a gente chega do final do ano do século XX para o início do século XXI, e aí surgem novas teorias, né, a respeito da ideologia que chamamos aqui de ideologia de gênero, e a partir dela a linguagem neutra, né, baseada nesse período, tendo aqui seu apogeu, na pensadora, na filósofa Judith Butler. Né? E a linguagem neutra, isso que nós chamamos de linguagem neutra, ela se divide em pelo menos duas correntes. Né? Uma é a linguagem inclusiva ou não sexista. A linguagem inclusiva ou não sexista, ela é muito típica, né? Ela é muito comum de coletivos feministas, e ela propõe a mudança de letra a partir do emprego de vocabulário, né? Um vocabulário que já existe na nossa língua, né? Onde não se enfatiza um único sexo. É uma mudança cultural, portanto, mais branda em relação a outra teoria. E aí surge, né, o emprego, o uso de algumas frases, né, de alguns jargões, de algumas formas de manifestação que nós, durante as últimas décadas fomos implementando, né, acrescentando no nosso vocabulário, até mesmo por sensibilidade, né, por carinho, por respeito às pessoas com as quais convivemos, como, por exemplo, o bom dia a todos e a todas. Né? É uma proposta justamente desses grupos feministas aqui com base na linguagem inclusiva ou não sexista. E aí, como é que se aplica essa teoria? Por exemplo, priorizando palavras que representam a coletividade. Eles sugerem que se use, por exemplo, a juventude, ao invés de os jovens, pessoas beneficiárias, ao invés de beneficiários, diretoria, ao invés de os diretores. Também escolhendo substantivos e representações
que representam instituições ao invés de indivíduos. Por exemplo, classe política ao invés de políticos, população indígena ao invés de índios, e assim sucessivamente, né? São inúmeros os exemplos que nós poderíamos citar aqui, né? Poder judiciário ao invés de juízes, etc. E uma outra forma de linguagem proposta dentro desse contexto é a linguagem neutra ou não binária. Essa se pretende mais radical, ela é típica dos movimentos LGBTQIA+, e ela quer, de fato, mudar não apenas a manifestação, a expressão das pessoas, a inclusão do sexo masculino, elas querem excluir a ideia de masculino e feminino, né, de gênero e de sexo biológico, da gramática, da estrutura da língua, e substituir, por exemplo, utilizando símbolos como arroba ou x no lugar dos marcadores de gêneros O e A, também o sufixo A ao invés de O e A, porque eles marcam unicamente, segundo os teóricos dessa proposta, a ideia de masculino e feminino. Né? E aí vai surgir, por exemplo, segundo a sua proposta, a ideia de, no caso de, por exemplo, a expressão todos, seria escrita da seguinte forma: todes, com E no final, todix, com X, ou uma outra expressão que termina com arroba, que nós brincamos em casa chamando de todobas. Né? Não existe essa expressão, essa possibilidade. Também propõe que, empregando outros pronomes de gênero neutro, como o ele, ao invés do ele, ela, do dele e dela. Né? E isso, inclusive, tomou uma proporção universal. Para citar aqui um exemplo do mercado audiovisual, a última temporada de Cobra Kai, né, na Netflix, aborda essa questão, inclusive quando umas alunas, se não salvo engano, do Sensei Lawrence, chega na academia, ela já chega se apresentando, né? Meus pronomes são ela, dela, que muitas pessoas, inclusive, né, utilizam quando vão se apresentar como mulher, como indefinido, etc. e tal. Isso são formas, meus irmãos, que até involuntariamente nós começamos a praticar, como terminamos por aceitar, né, por assimilar de alguma forma esse discurso da identidade de gênero. Né? Recentemente, uma vereadora de uma capital aqui, ela fez um discurso muito enfático contra essa questão, mas no seu discurso ela utilizava repetidamente a ideia de homem trans, homem cis, mulher cis. Só para deixar claro que o homem trans é aquela pessoa que nasce mulher, mas se identifica, né, genericamente como homem. E o homem cis é o homem tal qual conhecemos, né? Aquele homem cisgênero, aquele que nasceu homem biologicamente homem, se identifica genericamente como homem. Mas nós sabemos que você utilizar esse vocabulário, dizer que eu sou um homem cisgênero, é já admitir que existe a possibilidade de um homem transgênero. Né? Então não existe homem transgênero, homem cisgênero, ou mulher transgênero, mulher cisgênero. Existe apenas homem e mulher, né? E contra a ideologia de gênero, nada melhor, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, do que a teologia de Gênesis. Né? Deus criou macho e fêmea, ponto. Né? O resto é invenção, é política, né? É ideologia. E é importante enfatizar também, meus irmãos, que assim, essas teorias, elas não são unânimes nem dentro do movimento feminista e nem dentro, elas não têm nada nenhum do movimento, nem no feminista e nem no LGBTQIA+. Né? Existem pessoas que são gays, que são lésbicas, que são feministas, mas elas fazem questão de serem identificadas como são. Como um homossexual, portanto, um homem que tem atração física por outro homem. Ou como uma lésbica, uma mulher que tem atração física por outra mulher, mas quer ser identificada como mulher ou como homem. Feministas, sendo homossexuais, lésbicas ou não, que querem ser reconhecidas como mulher e não como ser indefinido. Né? Querem ser reconhecidas como pessoas de sexo biológico bem definido. Porque reconhecem que, na verdade, isso se trata, de certa forma, elas reconhecem, de certa forma, que isso se trata de uma opção, né? Não de uma condição, como tentam implementar, né? Incutir na sociedade.
E isso também traz efeitos, né, na forma como eles exigem que as pessoas se expressem. Um exemplo do que o pastor Ari colocou aqui na pregação, que aconteceu com o pastor Batista no interior da Bahia. Eles não querem que se fale em opção sexual, né, mas em orientação. Eles não... E eles saem mudando, né? Trocando palavras por outras como se isso alterasse a realidade. Isso pode até omitir, né? Obscurecer, esconder uma realidade, mas não vai alterá-la. Por exemplo, a favela não deixa de ser favela se eu passar a chamá-la de comunidade. Vai continuar tendo esgoto a céu aberto, vai continuar tendo rua sem pavimentação, vai continuar mal iluminada, vai continuar insegura. E isso não é culpa das pessoas necessariamente que moram lá. Isso é falta de governo. No Brasil dizem que o Brasil não tem povo, né? Tem plateia que observa a política acontecer sem se engajar, sem participar dela. Mas eu chamá-la de comunidade não muda a realidade. Se eu disser, por exemplo, que Pablo Vittar é o melhor cantor do Brasil, isso não vai fazer dele o melhor cantor do Brasil. Primeiro porque ele não é cantor, não é? Ele é a melhor cantora do Brasil. Primeiro que ele não é cantora. Na melhor das hipóteses, seria um cantor, não é? E aí nós percebemos a mídia dizendo cantora Pablo Vittar, não sei o quê, etc. E quem se opõe a esse discurso é automaticamente rotulado, né, como pela política pelo politicamente correto, como homofóbico, como intolerante, etc. e tal. Isso são formas de calar, de inibir a sociedade e a crítica pública a justamente esse discurso. Isso faz com que justamente isso avance, né, na sociedade. Eles também, os adeptos da teoria da linguagem neutra, do idioma não binário, eles defendem isso como se fosse uma tendência inevitável no Ocidente. E aí citam exemplos de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, como a Alemanha, onde essas discussões avançam de forma mais célere, mas eles omitem intencionalmente as diferenças socioculturais, econômicas, a diferença na estrutura do idioma desses países, o idioma oficial desses países em relação ao nosso. São geralmente países que já trazem na sua estrutura o gênero neutro. E no Brasil também, mas ele foi estruturado de forma diferente, como nós veremos aqui a seguir. Claro que o nosso idioma, o português, ele comporta mudanças, né? Adaptações, e é um idioma vivo, então ele é passivo de mudanças e alterações, e ele sempre sofreu essas mudanças, mas ela sempre aconteceu de forma orgânica, de forma lógica, né? E de forma natural, não por uma imposição político-ideológica, como se tenta aplicar no caso dessas novas teorias, né? Geralmente, as mudanças na língua elas são primeiro praticadas pela sociedade, caem em uso, né? São assimiladas e depois elas são incorporadas, né, às normas gramaticais. Já nesse caso aqui, tenta-se fazer o caminho contrário. Mesmo no caso de mudanças que são políticas, como, por exemplo, o acordo ortográfico, né, no qual o Brasil é signatário, né, entre países lusófonos, que é uma decisão política, ela segue a uma estrutura lógica, né? Não foi feita aleatoriamente. Existem estudos que embasam a evolução da língua e nessa relação diplomática se perde, se ganha, e houve um prazo de adaptação, mas que não fere a cultura, os valores da nossa sociedade. Diferente dessas teorias aqui. Interessante, meus irmãos, que assim, uma pesquisa inédita feita na América Latina, né? Pesquisa inédita na América Latina feita pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mostrou que apenas 1,19% da população brasileira se identifica como sendo não binário e como transgênero 0,69%. Ou seja, menos de 1% da população brasileira se identifica como trans. Pouco mais de 1% da população brasileira se identifica como não binário. Por outro lado, a língua portuguesa é milenar, é falada por dezenas de países do mundo, inclusive ela é idioma oficial de muitos deles. Constituições nacionais, como a do Brasil, por exemplo, de outros países, se baseiam nesse idioma, como tantas outras leis, acordos, tratados, pactos, etc. Tem como base esse idioma,
que visa justamente viabilizar essa cooperação, né, diplomática, cultural, comercial. E no Brasil também, a cada 10 brasileiros, 3 são considerados analfabetos funcionais, segundo o IBGE. E apenas 12% da população está no nível de proficiente, o mais alto da escala. Segundo o indicador de analfabetismo funcional, o ENAF, que avalia o nível de analfabetismo da população brasileira, entre 15 e 64 anos, 96% dos alunos que ingressam ou concluíram o ensino superior foram considerados funcionalmente alfabetizados. Porém, apenas 34% desses estudantes alcançaram o nível máximo de proficiência e 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. Isso dentre universitários. Sem falar que, devido à desigualdade, né, existente no nosso país, isso é um fato inegável, para muitas crianças, adolescentes e jovens, a escola pública é o único resquício que se tem de presença do Estado em lugares pobres. Então, se a gente retira desses alunos a possibilidade de aprender a norma culta, ter acesso à alta cultura, aprender o idioma formal, onde é que eles vão aprender isso? Como é que eles vão se comunicar com o mundo? Não é? Existem muitos espaços, inclusive no meio jurídico, que se exige uma linguagem própria, culta. As pessoas não podem falar em qualquer lugar como falam na sua bolha, no seu gueto. Não é? Quem quiser usar a linguagem neutra não binária, use no seu reduto, no seu meio. Assim como existe o crentez, né? O famoso crentez. Você não vai chegar em qualquer lugar e cumprimentar o varão com a paz do Senhor, porque é um idioma próprio, é um idioma típico. Não é? As pessoas precisam aprender a se adequar. E o crente não vai adequar quando, por exemplo, até em tom de brincadeira, um irmão quer brincar com o outro, assim, é um eleito, quando faz alguma coisa, não é? É um ímpio, é um incircunciso. Já pensou, um professor chega em sala de aula e diz assim, vocês estão conversando, vocês são incircuncisos. Irmão, isso no mínimo vai pegar muito mal, né? A pessoa chega, oi, professor, você quis dizer o que aquilo com aquilo? Não é? Vai explicar o contexto. Então, é preciso se adequar ao idioma. E então aí fica uma pergunta, né? Vale a pena, diante da grandeza da língua portuguesa, que é milenar, que é falada no mundo inteiro, está entre as 5 línguas mais faladas no mundo, tem uma literatura muito vasta, né? Muito rica, alterar tudo isso por causa do lobby LGBT e feminista, para atender a uma elite, um grupo que é ínfimo, que tem dificuldade de se adequar à realidade, que tenta impor arbitrariamente seus desejos, os seus sentimentos, as suas paixões a toda a sociedade. E, na verdade, meus irmãos, linguisticamente isso não faz sentido nenhum, como veremos aqui, porque o português é um idioma que deriva, né, do latim. No latim existia o gênero masculino, o feminino e o neutro, né? E aí, justamente, nesse processo de conquista, de expansão do Império Romano, o latim foi se misturando com outras línguas, idiomas, dialetos, etc. e tal, e o latim vulgar, na passagem para o português, terminou sendo assimilado ali, se unificando o gênero masculino e o neutro, de forma que o masculino e o neutro hoje são a mesma coisa. Quando você usa, por exemplo, a expressão todos, você está usando a expressão neutra, que inclui o feminino, o masculino, enfim, todas as possibilidades inseridas. Sabemos que existe apenas o masculino e o feminino, mas mesmo aqueles que se identificam como não binários também já estão inseridos ali. Isso é o que diz, por exemplo, um dos linguistas mais respeitados, o Matoso Câmara, né? E também concorda com ele a Real Academia Espanhola, a Academia Francesa de Letras também, que declarou a respeito desse tema, que diante dessa ameaça de linguagem inclusiva, isso seria uma agressão mortal. Deixa eu adiantar aqui, né? O livramento do tempo, E a gente precisa entender também que são políticas, isso são políticas que evoluem, né, ou involuem, não sei como me referir a isso, eu acredito que isso seja, na verdade, um retrocesso, de acordo com a mentalidade, com o grau de aceitação do povo. Por que é que, por exemplo, na Rússia, essas políticas identitárias não tem tanta ênfase? Nos países, né, predominantemente muçulmanos também.
E no Brasil, que é um país cristão, isso toma assim, essa proporção colossal. Sim, a gente precisa enfatizar também, meus irmãos, que o Brasil é cristão. Né? Embora a Constituição diga que o Estado é laico, que fique bem claro, quem é laico é o Estado, não é a nação. Nação e Estado são conceitos diferentes. O povo tem fé, o povo tem religião, o povo tem crença. E os seus valores são aceitos, são respeitados, são protegidos por lei. Mas, no Brasil, por exemplo, e em tantos outros países ocidentais, essas políticas são justamente esses lugares onde essas políticas mais crescem. E aí fica aqui, para nossa reflexão, né, a frase de Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os bons se omitam. Ou a de Martin Luther King, pelo menos se atribui a ele essa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então é importante, irmãos, que nós tomemos postura, sobretudo no ano de 2022, que é um ano de eleição. Nós vamos decidir com o nosso voto quem vai nos representar, quem vai governar o nosso país e, consequentemente, nossa vida. Né? Permanecendo atento, fazendo as análises necessárias no discurso, porque o político, o candidato, ele não precisa necessariamente dizer que ele é favorável ou contrário a essas teorias, a essas teses. No próprio discurso, com a análise, nós percebemos a forma como ele se manifesta, dentro desses exemplos aqui que nós colocamos, e a gente consegue perceber o que ele pensa a respeito de determinadas coisas. Como a igreja consegue perceber, por exemplo, quando um pregador, qual a visão teológica de um pregador quando ele usa termos como livre-arbítrio, por exemplo, como predestinação. Não é? Então, com atenção e com aprofundamento dentro dessas referências, a gente consegue fazer, e que Deus nos oriente a fazer melhores escolhas, né? Pessoas que tenham postura, sabedoria, coragem para enfrentar esses desafios que o nosso povo precisa. A inerrante palavra de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, nos diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E para concluir, meus irmãos, a recomendação de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Pai, que aplique a Tua verdade à nossa vida, aos nossos corações. Que tenhamos coragem e sabedoria, Senhor, para viver conforme os Teus desígnios. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem feito mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado.